Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá! E hoje, no ciclo de entrevistas com executivos, estarei conversando com Alexandre Baroni sobre o projeto Alma 4.0. Alexandre Baroni é empresário, pesquisador, professor e consultor com mais de 25 anos de experiência, CEO da Bimodular, empresa de consultoria, gestão modular e transformação digital, e sócio fundador da BRN Metal, empresa de inovação e metalurgia. É pós-doutor em engenharia, doutor e mestre em engenharia e engenheiro mecânico. Baroni é um entusiasta de tecnologia e que apoia o desenvolvimento local. Baroni, eu quero, nesse primeiro momento, te agradecer a tua disponibilidade, né, de tu estar aqui compartilhando o teu conhecimento com a gente, né, batendo esse papo, de tu trazer um pouco dessas novas informações, o que está acontecendo no mundo, né? Nos conhecemos aí de longa data e sei que tu está sempre conectado aí com tecnologia, né? Nos ajudou em diversos projetos aí dentro da indústria, né? Então, eu queria que tu trouxesse esse teu viés de conexão e te agradecer, né, por compartilhar toda essa tua experiência e conhecimento conosco, Baroni. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, mais uma vez pelo convite. Já vemos tentando alinhar as agendas há algum tempo, né? Que bom que conseguimos conciliar. Maravilha. Bom, a ideia do primeiro, acho que até já que tu comentaste do Alma e o que ele significa, o Alma é um acrônimo de Aliança Local de Manufatura Avançada. A ideia é, a partir de uma série de discussões que iniciou ainda pela PL de automação, com Ciro Copelo, e ele juntando uma série de empresas para discutir por que poderia ter iniciativa de indústria 4.0 aqui, e se nós poderíamos ter fornecedores. A partir daí, junto com a URGS, o NEL da URGS, o professor Alejandro, o professor Nestor, foi feito um mapeamento de que empresas poderiam, dentro da PL de automação, que empresas poderiam sugerir, oferecer tecnologias para a indústria 4.0. E aí a surpresa foi positiva, porque tinha muita empresa, inclusive empresas que simplesmente importavam equipamentos e até empresas com tecnologia nacional, desenvolvimento local, exportando. E, poxa, será que eu não posso ver isso? Era vendo um pouco a capacidade. Será que não tem a demanda também? E aí, pô, quem é que está preparado? Aquela história do Brasil, nos achar muito menos, né? Achar que aqui não é um mundo para a indústria 4.0. E a partir daí, pô, então a gente tem que montar um piloto disso. E aí, a partir de um grupo de discussão puxado pelo pessoal da Novos, o Dillenburg, o pessoal da Ellipse, o Alexandre Balestrin, tá? A gente juntou uma série de empresas, Nestor, da CRK, não o Nestor, da URGS, tá? O Juliano, toda a parte de sensoriamento que ele trabalha, e mais todo o pessoal da Printap, de manufatura aditiva, e eu apoiando junto com o pessoal da URGS, nós conceituamos algumas implementações na própria Novos, que era uma planta nova, e isso acabou virando spin-off para outras implementações de outras indústrias. E aí, com resultados muito, muito eficazes, tá? Não é um grupo econômico, é um grupo que se juntou para mostrar soluções, até porque essa palavra Industrifier, né, ou seja, Indústria 4.0 é uma palavra que alguns pegaram para vender o que já tinha, outros pegaram como moda, e nós queríamos não só entender, mas aplicar e ver e traduzir aquilo que o Brasil já é muito bom, que é produzir baixa escala com altíssima variedade. Só que agora usando tecnologia e mais, tecnologia local. Aquilo que não é tecnologia local, a gente buscou fora, por exemplo, a gente trabalhou também com robôs colaborativos. O Denis, da Universal Robots, nos apoiou nesse processo, a gente trabalhou uma parte da linha com robôs colaborativos. Enfim,
desse spin-off, como eu falei, que eu posso divulgar, uma empresa onde contratou individualmente essas empresas para implementar comercialmente isso para a sua linha, é a Skrill, lá em Cachoeira do Sul, né? E com resultados de 2 dígitos de produtividade, passando um número de SKUs muito grande. E aí eu aconselho ir no site da Skrill e no LinkedIn da Skrill, que tem um vídeo explicando a linha toda que foi feito do projeto de mini fábrica lá. Então, Legal, falando um Baroni. pouquinho do Alma aí, tá? Sim, sim, sim. Então, a ideia e a proposta é um grupo para fazer testes, pilotos, ensaios e entender essa questão da manufatura avançada e poder replicar esses conceitos em forma local, com fornecedores locais e com empresas locais também. É fazer um movimento, um ecossistema local de todas as tecnologias habilitadoras que nós temos ao alcance aqui entre fornecedores e demandantes dessas tecnologias. Essa é a ideia. Essa é a ideia inicial, tá? Justamente para criar esse corpo técnico. Cada um tem um papel específico, tá? Nesse processo, porque não tem uma empresa que vai implementar a indústria 4.0 vamos falar numa linguagem mais chula, de cabo a rabo, porque são muitos expertises diferentes. Sim. E, obviamente, essas empresas que se uniram, tinha uma sombra de atuação, a gente definiu. Claro, não foi uma coisa linear, tá, Luciano? Sempre tem algumas questões para serem ajustadas, tá? Mas não era com intuito comercial, tá? Já Certo. está há 2 para 3 anos rodando, a gente fez algumas implementações mais profundas, a gente tem assessorado outras pessoas, fomos para a indústria de sapato, a indústria de eletrônicos, a indústria da agroindústria. O próprio pessoal da URGS tem divulgado muito isso lá com o NEL e tem nos apoiado muito nesse processo. Mas o objetivo mesmo é entender, aplicar e tentar mostrar coisas diferentes do que tem lá fora. Entendi. E, Baroni, tu já deu algumas pinceladas sobre quem são alguns participantes, né, desse projeto, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais quem são os participantes e as suas contribuições, porque são empresas, tem universidades, tem empresas que estão formatando o conceito do projeto. Como é que funciona essa engrenagem do projeto? Então, esse ecossistema, como não foi uma coisa super estruturada, tá? Ele parte do pressuposto de empresas que tinham sinergias, tá? Então, do ponto de vista acadêmico, de tentar coletar os dados e ser propositivo, o NEL, ou seja, a URGS, estava como cabeça para pegar e chamar todas essas pessoas, essas entes, a partir de solicitações da Bimodular. Por quê? Nós, como Bimodular, estávamos entendendo que a partir do mapeamento da empresa precisava de tais expertises para conseguir fazer a indústria 4.0. Alguns são meio padrões, por exemplo, sempre vai precisar de conectividade, sempre vai precisar de interoperabilidade. A Elipse vai estar sempre no negócio, porque precisa do processo. Sempre vai ter o integrador. A CRK tem sido o nosso integrador, não precisa ser só a CRK, porque depende da capacidade que eles tenham até de pessoal para trabalhar, tá? O pessoal da Esfera, que vai ter a parte de sensoriamento, eu preciso sensoriar aquilo que está sendo os IoTs e assim por diante, tá? Eventualmente, o pessoal da Printap pode ser selecionado para trabalhar com manufatura aditiva, dependendo do caso. Eventualmente, o pessoal da Universal Robots foi chamado. E no site do Alma, né, que é o neo.alma 4.0, tem ali os participantes e os papéis que tem e também as aplicações que foram feitas. Mas já houveram outros participantes, tá, para esse tipo de implementação. Legal, legal, Baroni. E tu falou que a Bimodular, que é a empresa a qual tu é CEO, né, também faz parte desse projeto nessa organização, né, identificando essas etapas. Eu queria que tu trouxesse um pouco, Baroni, quais são as soluções da Bimodular. Então, a Bimodular é uma empresa que reuniu algumas cabeças excelentes aí e que nós decidimos trabalhar não só com consultoria tradicional, de ir lá ajudar, trabalhar por hora, implementar, melhorar um processo, não. Nosso objetivo é trabalhar com impacto social. É um tipo de projeto que a gente consiga fazer as empresas que a gente possa vir apoiar,
elas gerem algum fruto para a região, para o local onde ela está inserida. Seja contratando mais pessoas, seja gerando melhor a economia, gerando rentabilidade, sustentabilidade para aquela empresa se perpetuar. Tá? Então, trabalhar basicamente em projetos que a gente acredite. Então, a gente saiu do modelo tradicional de vender horas, tá? Ou de simplesmente pegar na empresa e cobrar um valor por algum tipo de processo. Não, normalmente a gente trabalha muito contra resultado, ou seja, a gente trabalha e após o resultado medido, aferido e a empresa ter, a gente vai lá e divide os louros, né? Se assim quiserem. Mas tem empresas, por exemplo, que a gente trabalhou e até fez a proposta para trocar por calçados infantis para doar para creche, outras empresas para doar estantes para as escolas da região onde elas estão inseridas, porque esse é o foco da Bimodular. A questão é ter um propósito e neste propósito a gente não está trabalhando em Lean ou em modularização ou em gestão da complexidade, indústria 4.0. A gente quer melhorar a performance do negócio para ele ser sustentável e essa sustentabilidade fazer a região a forma de a gente entregar este apoio local. Legal, Baroni. E agora eu quero entrar já num viés para tu nivelar um conceito aqui conosco, né, com as pessoas que estão assistindo, sobre o que é indústria 4.0 e quais são as tecnologias habilitadoras, né, que vocês estão trabalhando dentro do projeto Alma, Baroni. Tá, então, primeiro, entender que indústria 4.0 é uma buzzword, tá? É uma palavra que todo mundo fala, virou uma palavra da moda e isso não é de todo ruim, deixar bem claro, tá? Só que pode gerar algumas confusões. A indústria 4.0 não nasceu na Alemanha. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente pode comentar inicialmente. Isso aí nasceu no Vale do Silício, com o advento do IoT, da internet das coisas, que viram que não somente as pessoas que são um IoT poderiam se conectar, mas que também os equipamentos, os alemães muito bem entendendo isso, o professor Kagermann lá em 2002 até 2012, 13, cunhou esse termo, Industrie 4, e a partir daí aplicou muito bem naquilo que os alemães dominam, que é a manufatura, com os 3 pilares básicos, ou seja, o IoT, né, a internet das coisas, ou seja, comunicando tudo em todo o tempo, tentando trabalhar cada vez mais com cloud, tá? E no momento que tu trabalha com cloud, tu tem toda uma habilitação de estar não dependendo do local físico, então isso acaba te facilitando. E com isso veio o advento das tecnologias, que algumas tecnologias, por isso que a gente fala que essas tecnologias habilitadoras permitiram a indústria 4.0. Ponto. Mas por que a indústria 4.0? Em 2012, eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas na Alemanha naquele momento, e uma coisa me chamou muita atenção. Visitei uma empresa, e aí eu vou fazer um comparativo, tá? Imagina uma empresa da indústria metalmecânica que injeta plástico, peças técnicas, tá? E aí tinha 70 injetoras, isso é um número muito próximo do real. 2, uma muito automatizada e outra pouco automatizada, as duas na Alemanha. A pouco automatizada é porque tinha muita variedade de produtos. Então tinha muito setup, coisa e tal, não tinha um fluxo contínuo, os caras não conseguiam automatizar. Já a de maior fluxo, tinha pouca variedade, tinha uma automação muito grande, era 4, 5 injetoras, com robôs, linhas pré-setadas, uma coisa lindo de ver. E olhando aquilo ali, nossa, produtividade, olhando o mercado global, aquela coisa toda. E aí, na saída da visita, eu tinha rodado toda a fábrica, paperless, né, sem papel na fábrica. Aí o nível de eficiência daquela linha automatizada era muito menor que da linha não automatizada. E aquilo me chamou a atenção, na hora me chamou a atenção e eu fiquei encucado com aquilo, mas não tive mais tempo de perguntar para ninguém. E aí veio uns insights da visita do dia inteiro. Aquela linha automatizada,
uma delas, que eram várias linhas, eram várias células, né, dessas 70, não era 70 injetores, tinha 4, 5, tinha 3, tinha 2, tinha 5 robôs no meio, cada um entregava um tipo de produto de alto volume. Algumas delas estavam paradas, sem ninguém na linha, e outras com algum técnico fazendo algum tipo de manutenção, e normalmente o técnico não estava com a camiseta da empresa, ou seja, era um agente externo. Uhum. E aí caiu a ficha. E aí eu não estou falando nem de estatística, estou falando puramente de utilização do equipamento. Uhum. Quando tu tem um equipamento muito automatizado, tu tem 3 células, 10 células. Quando uma parou ali inteira. Uhum. E isso acontece muito. E quando para, não tem ninguém com a capacidade dentro da empresa para resolver. Normalmente tem que vir um técnico externo para resolver. Então, aquele negócio que poderia parar 10 minutos, 15 minutos, para 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, entendeu? E aí para todos os equipamentos. Aí isso faz com que a eficiência global caia. Em produtividade é muito alto. Produz mais peças que a outra fábrica, mas em eficiência não. E os alemães sacaram isso. Cada vez os produtos estão menor quantidade, e aí se eu tiver que fazer setup toda hora, aquele tipo de automação, que é a automação que a gente chama de 3.0, robô, linha, alimentação, estou olhando em tempo real, não tem papel, isso não é indústria 4.0, isso é 3.0, que é muito viável em alta escala. Mas se eu tenho que fazer 100 produtos de um, 10 do outro, 3 do outro, 20 do outro, que isso, parênteses, o Brasil é muito bom, não tem ninguém no Brasil, ninguém no mundo que faça que nem o Brasil, os caras estão tentando entender. E aí no momento que tu desconecta, bota o IoT, tu começa a monitorar em tempo real, tu começa a ter esse controle mais apurado, e aí trabalhando junto com o ser humano, não sem o ser humano, por isso a robótica colaborativa habilita isso, eles entenderam que eles podem entregar variedade com eficiência. E aí por isso que eles mergulharam muito no conceito da indústria 4.0. Entendi. Beleza? Entendido o conceito de indústria 4.0, Baroni. E aí eu queria agora, né, que tu falasse um pouquinho quais são essas tecnologias que vocês estão trabalhando dentro do Alma, né, e que tu pudesse linkar a utilização dessas tecnologias com ou resolver problemas de negócio, ou a questão de indicadores chaves do negócio, né, fizesse essa ligação de tecnologia com questões de negócio, né? Tá. A grande sacada da indústria 4.0, como eu falei, que ajuda a trabalhar em alta variedade e baixa escala, que é uma tendência de mercado, seja porque os ciclos de vida de produtos estão menores, seja porque o mercado pede variedade, é uma questão que tu tem que ter a informação muito mais on time. Vamos chamar em tempo real. Então, não muda nenhum indicador. A diferença é que eu tenho um indicador em tempo real. Eu não tenho que fazer uma reunião com o meu coordenador, que vai fazer com o meu gerente, para fazer não sei o quê, para saber que peça está sendo produzida ou para informar para ele que o cliente mudou a prioridade. Ou porque teve um atravessamento no meu planejamento e isso mudou toda a minha linha. Então, não é uma questão de mudar os indicadores, é questão de ter eles corretos em tempo real e que eu possa atuar mais rápido. Existe toda uma ideia de uma linha que se auto-organize, é um nível mais alto de maturidade da indústria 4.0, mas só o fato de eu monitorar, que já é um degrau, eu já consigo atuar de forma mais dinâmica, beleza? Então não é uma questão de indicador, é uma questão de velocidade e acuracidade. Aí tu vai dizer, mas Baroni, se eu consigo com o RP, beleza? O RP roda o quê? MRP. MRP1, MRP2. MRP é para empurrar. Tá? Se o mercado muda toda hora, para rodar MRP, eu tenho que ter um tempo fixo de programação. Se eu tenho um mundo mais dinâmico, o mundo VUCA, né, de volatilidade, enfim, como é que eu vou atender isso? Se eu não tenho on-time as informações, se eu não posso mudar toda hora a minha programação, se arrebentar com tudo. Tá? Então, a ideia da indústria 4.0 é eu ser mais eficaz nessa variedade, nessa volatilidade, ou que me gera uma variedade. Então, no momento que eu tiver conectividade em nuvem, então está todo mundo conectado ao mesmo tempo. No momento que eu tiver os IoTs, eu tenho as máquinas conectadas respondendo o que eu estou fazendo. Se o IoT vai poder tomar uma decisão ou não, é uma outra coisa que tem a ver com a parte de inteligência, que é um nível mais alto. Tá? Se eu vou ter manufatura aditiva para produzir ferramentais ou para produzir dispositivos
mais rápidos e botar outros produtos em linha, ou se eu vou ter questões de realidade aumentada para poder entender o que eu posso fazer de manutenção ou não, e assim criar meus roadmaps, que para uns mercados são mais importantes e outros nem tanto. Se eu vou ter um robô autônomo, se eu vou poder simular ou não, se eu vou ter um sistema integrado que eu manipule um com o outro, tudo isso, e fundamentalmente segurança e informação para conseguir todos esses dados estarem andando por aí, e a gente tem um mínimo de segurança, são ferramentas que nos ajudam a tomar a decisão mais rápido. Ou, pelo menos, se ainda a gente precisa tomar decisão, evolua para tomar decisão de forma autônoma. Entendeu? Então, e o que nós já trabalhamos no Alma, que foi a tua pergunta inicial? Tudo envolvendo a parte mais prática de programação, de PCP, de organização, MES, de monitoramento, integração com robótica, integração com equipamentos, rastreabilidade. Tudo isso já está implementado, já foi feito, tá? A parte de simulação a gente tem usado em parte softwares locais, em parte softwares de fora, tá? A parte de, e aí já indo de realidade aumentada, só algumas incursões, nada aprofundado. A parte de mineração de dados, só a parte preditiva, não se evoluiu para a parte cognitiva ainda, até porque é um caminho. Se tu pedir para a Alemanha lá, me implementa uma linha indústria 4.0, não existe pronto um produto, tá? Isso é uma coisa que tem que ser avançada. Então, cada vez mais a gente está coletando dados, e nessa coleta de dados a gente está chegando num nível que vai poder ter uma massa de dados para fazer mineração. E quem sabe, quando a gente tiver muitos dados, a gente evolua para uma inteligência artificial tomando decisões se eu tenho que fazer A ou B, produzir A ou B, de que jeito. Então, isso é uma construção, tá, Luciano? Entendi, Baroni. Então, pegando nessa tua fala, eu entendi dois princípios fundamentais aqui, que é a flexibilidade e a velocidade, né? Então, basicamente, né, são pilares importantes para a aplicação dessas tecnologias habilitadoras. A gente vai querer buscar velocidade e flexibilidade da produção. E aí tu comentou anteriormente que o Brasil é muito bom, né, nessas características, né? E a gente ouve muito falar que nós estamos muito distantes da indústria 4.0 e tudo mais. E aí eu quero fazer um parênteses, né? Só porque eu me lembrei e fiz essa conexão. Na tua percepção, Baroni, essa distância, né, em termos de maturidade da indústria 4.0 e mais isso que tu traz para nós, que nós somos muito bons mesmo não tendo essa maturidade, né? Aonde que isso se encontra no futuro, Baroni? Criando o nosso caminho. A gente não tem que copiar o caminho dos alemães, não tem que copiar o caminho dos franceses, nem o caminho dos chineses. Tem que criar o nosso caminho para a manufatura avançada, tá? Sim. Enquanto os alemães estão tentando entender como gerar variedade, nós já sabemos que é a demanda, certo, tá? Só que nós não fazemos de forma muito eficiente. Por quê? São processos mais manuais. Aqui no Brasil eu brinco que tu tem coisas extremamente avançadas, nível global, e do outro lado tem uma empresa que é de chão batido e está entregando produto. Então tu tem uma Ferrari e uma carroça andando na mesma rua. Esse é o cenário do Brasil, tá? Entendi. Enquanto estão comprando 60 mil robôs no país por ano, o Brasil compra 10 mil robôs por ano, 3 mil robôs por ano. Então, tentando dizer que eu não preciso fazer o caminho, até quando eu falo sobre indústria 4.0 na academia, eu termino com uma imagem da África, e mostra que lá na África já tem mais cobertura de 4G do que cobertura de energia elétrica. Então, nossa, teoricamente, uma coisa que vem muito depois já está muito mais avançada do que uma coisa que vem antes. Então, a gente não precisa fazer o mesmo caminho para chegar onde eles estão. A gente não precisa fazer a 1.0, 2.0, 3.0, que nós temos tudo isso no Brasil. Para ir a 4.0, a gente pode sair da 2 e para 4 direto. Porque eu não tenho que automatizar, gastar um monte de dinheiro para fazer um SKU com alto volume para descobrir que no mercado não quer isso, o mercado quer variedade. E aí o cara me troca o pedido, aquela linha toda automatizada, bota para fora. Tu entendeu? Eu tenho que já criar o processo
de automação criando flexibilidade, porque essa é a real demanda. E isso nós somos muito bons. Entendi. Já é um entendimento, tá? Os gringos vêm aqui, olham nossas plantas, vocês são malucos. Tá rodando 18 mil SKU, aqui na empresa da Serra aqui, roda 18 mil SKUs. Roda os filhos. Sim. Cara, isso para eles é impensável. É impensável, entendeu? Sim. Até um benchmark numa empresa do interior de São Paulo, que a gente foi fazer uma avaliação para reduzir. O cara, tem muita gente na logística, porque na Alemanha tem muito menos pessoas, e papapá. A gente foi fazer um diagnóstico lá para olhar. Cara, a gente fez o diagnóstico, os caras fazem desde produto que é do tamanho da minha mão até produto que é do tamanho de uma casa, na mesma fábrica. Aqui no Brasil, que é essa fábrica alemã que tem essa unidade aqui. Na Alemanha são 8 fábricas, cada uma num segmento específico. Sim. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Sim. Então, se tu tem muita variedade, tu não tem um processo inteligente, tu vai ter muita gente para conseguir comportar isso aí. E aí, pessoalmente, o que se produzia, nós botamos em horas, os brasileiros eram muito mais produtivos do que os alemães. Entendi. Sim. Mas lá saía mais produtos. Mas é porque tinha uma lógica de padronização em cada fábrica. Então, tu tem que ter um entendimento do macro, não só do... é legal olhar os alemães, é legal olhar os japoneses, os chineses principalmente, os próprios americanos que demoraram, mas estão virando muito rápido, mas tem que criar o modelo brasileiro, que é o modelo campeão de fazer produtos não tão premiums, nem tão low, mas no mid, que tem uma boa margem, e ele é muito variado. E é a característica da indústria de agro, por exemplo, que a gente tem excelência, e por aí vai. Entendi. Alimentos, enfim. E Baroni, dentro do programa Alma, o que em termos do projeto, o que já foi realizado em termos do planejamento do programa, né? E o que tem ainda para realizar em termos de planejamento do programa? Acho que franqueza é tudo, né, Luciano? Não existe um programa formal. O projeto Alma é muito parecido com o método ágil de gestão. Entendi. A gente está fazendo, testando, evoluindo, fazendo, testando, evoluindo. É uma inovação disruptiva. Não tem como, vamos planejar, fazer, fase 1, testar. Esquece P+, esquece projeto, esquece esses métodos arcaicos de gestão, onde tu acha que tu tem controle sobre alguma coisa. É inovação. Sim. Então, a gente tem que pegar pessoas com o mesmo propósito, que acreditem, vão medindo o que tem hoje e vão colocando as melhorias e vão medindo porque acreditam no processo. Esse projeto a gente não pode pensar, a gente não está pensando da forma, vamos ali, vamos criar e vai dar dinheiro direto. Não é esse o objetivo. A gente quer aumentar a produtividade, a gente quer aumentar a massa crítica de conhecimento para entender isso. E graças à oportunidade de ter me convidado, eu pude até colocar um pouco a teoria que eu já tinha, colocar em prática em outras empresas, para poder beneficiá-los e ver que está dando resultado. A ponto de uma linha que a gente colocou lá e se investiu um valor pífio que não paga um CNC, e aí a linha, na primeira rodada, no primeiro mês, já aumentou em 34% a produtividade. Pagou em menos de um mês a implementação, entendeu? Sim, e o troço é recorrente. Então, só que tinha que ter coragem, porque não tinha uma máquina, a gente teve que soldar umas coisas, tem que fazer umas adaptações. Você trabalhou muito com automação, porque a automação em si não faz sentido, porque para fazer automação eu preciso ter repetibilidade. Então, esse entendimento que pode ser muito tempero brasileiro. E não é tropicalizar uma coisa externa, é ser corda aqui. Entendi. Então, a lógica são pequenos pacotes de entregáveis, testa a hipótese, validou, bom, deu certo, vamos replicar o modelo, não deu certo, vamos ajustar o modelo, né? E aí vai incrementando e testando e indo. Essa é a lógica, né, Baroni, do projeto na questão ágil, né? Testa, né? Se tiver que errar, erra rápido. Exato. E barato. É isso aí, a gente não está botando robô para fazer, não, a gente fez uma automação, monitorou, fez, deu resultado, beleza, rendeu grana, mostrou para o diretor entendeu, deu mais dinheiro para investir, faz a segunda fase, e assim a gente vai indo. Legal. Alguns não deu tanto resultado quanto a gente esperava, então a gente freou
aquele pilar, porque a gente trabalha por pilares de roadmap, tá? A gente monta um roadmap para cada tipo de empresa. Tem empresa que vale a pena evoluir para a área de manutenção, que, por exemplo, uma empresa, um frigorífico, ele não está interessado em forecast, está com a demanda aqui, ó. Não Sim. precisa ter um software de predição de mercado. Uhum. Ele prefere se aprofundar em manutenção, porque para muitos equipamentos de manutenção. Uhum. E aí nós já não estamos falando de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, nós estamos falando de manutenção cognitiva, Uhum. que é muito, muito novo. Uhum. Já uma empresa de calçados que lança 60 linhas por época, o cara não sabe, 2, 3 produtos estão certos. Se ele tivesse uma predição de mercado que tem que fazer, ele ia ter muito mais resultado. Então é um outro roadmap desse Sim. daqui. Sim. Entendeu? Depende do segmento. E é isso que a Bimodular, por exemplo, ajuda a eles enxergarem. Entendi. E Baroni, tu já deu ideia de como que as empresas que fazem parte do programa, elas podem se beneficiar com esse desenvolvimento de conhecimento e com toda essa experimentação. Agora eu te pergunto o seguinte, tem possibilidade de empresas que estão fora do programa também se beneficiar com isso que está sendo desenvolvido dentro do programa? Como é que é esse caminho? Empresas que, eu achei interessante isso que está sendo desenvolvido, que gostaria de participar ou gostaria de pilotar na minha empresa, como é que é esse link, como é que está funcionando, se as empresas podem se beneficiar? Bom, o pessoal tem sido muito. A empatia do grupo tem sido muito grande, tá? Todo mundo que Uhum. tem nos acessado, a gente tem passado informações, a não ser quando tem um cliente específico, a gente fecha a reunião, porque aí é uma questão de know-how da empresa, informações da empresa. Uhum. Mas quando a gente escolhe um pool de empresas para participar, aquele pool segue aquele projeto. Então, a empresa Luciano Corp, isso que eu estou te falando não tem nenhuma norma, tá? O grupo não tem Tá, nenhuma norma, não é uma sim. entidade jurídica, Uhum. nada. É um monte de empresas que têm o intuito de ajudar. E aí, quando a gente fecha um pool de empresas, sei lá, a CRK é o integrador, que é chave nesse processo, que é o que vai lá botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Uhum. O primeiro que vai ser chamado é a CRK, mas tem 150 integradores. Uhum. Eu não posso chamar todos os integradores, Sim. entendeu? Mas se o integrador daqui a pouco tem uma demanda e ele precisa da expertise que lhe falta, é ele que nos acessa. É o Uhum. contrário, entendeu? Porque ele Uhum. sabe que não tem o supervisório, ele sabe que não tem a simulação, ele sabe que não conhece outras implementações, ele pode vir trazer a demanda e se juntar ao grupo. Não tem nenhum problema. Então, Uhum. isso é do ponto de vista de quem quiser participar como capacidade, ou seja, ofertar serviço. Se não, eu vou botar 10 empresas com o mesmo expertise e no Uhum. momento, e do ponto de vista quando chega uma implementação comercial, as tratativas são todas individuais. Uhum. Ainda não é uma entidade. O que a gente faz como grupo, porque quer essas experimentações, olha, tu precisa ter manufatura aditiva, tu precisa ter aquilo, aquilo, aquilo outro. As Uhum. empresas que a gente indica, já conversou, são essa, e Uhum. isso funciona, vocês negociem com eles como quiserem. E se não quiserem eles, vocês chamem, precisa de manufatura aditiva, tem essa empresa aqui, se quiser chamar a terceira, por nós não, a gente explica o porquê e qual é a expertise. Então, é um grupo muito aberto, muito homogêneo e tem empatia por disseminar o conhecimento, porque a nossa concorrência não é entre nós, é entre o Uhum. mercado global, é para o Rio Grande do Sul, é para o Sul, é para o Brasil, tá? Sim, sim. E Baroni, aproveitando e fazendo um parênteses nessa questão, existe alguma ideia de criar alguma solução comercial com esses parceiros do ecossistema, o integrador, isso não existe um plano pensando nisso. Entendi, entendi, entendi. Nenhum plano. Não foi objetivo de unir, não digo que não possa vir, mas não vai ser do Grupo Alma. O Alma é para ter alma, não é Entendi, um grupo comercial. O Alma é entendi. para apoiar e muitas das empresas estão trabalhando, e aí eu falo pela Bimodular, que eu já Aham. visitei dezenas de empresas para fazer os roadmaps e a Uhum. gente fez lá para ajudá-los. A gente não fez, se eventualmente der resultados, contratarem é um outro Sim. viés, Uhum. tá? E aí, se no momento que vira um ente comercial, sai da história. Mas Entendi. nada impede de contratar as empresas individuais que estão no Alma, não. A diferença é que as empresas que estão no Alma participaram da discussão, têm uma massa crítica, e por isso a Uhum. gente sempre convida quem quiser participar ou quem tiver um cliente que queira trazer para a gente dividir essa opinião e aí mostrar o que já foi feito, aquilo que não tem compliance, obviamente, né? Sim. Aham. E aí a gente é muito grato, como o Dillenburg, que sempre foi muito
empático com nossa causa, vamos falar assim. Entendi. E Baroni, eu tenho uma outra questão, que é a seguinte: essas tecnologias, esses métodos, né, que estão sendo desenvolvidos, eles estão focados e eles servem só para produto, desculpa, para processo, ou também servem para produto, Baroni? Cara, a indústria 4.0, ela tem uma amplitude, agora já falando bem dos alemães, muito Uhum, grande, tá? Ela conecta com Smart Cities, ela conecta Smart Grid. Cara, é um mundo à parte, tá? uhum, A tua pergunta estava nas nossas implementações, tá? Nossas uhum. implementações hoje foram focadas em fábricas, porque foi a demanda. Não foi, Certo. vamos escolher fazer isso, tá? Mas, por exemplo, o próprio NEL da URGS tem um expertise muito grande em servitização, muito, muito grande. Pesquisas extensas, o próprio doutorado do professor Alejandro, enfim, e tem um núcleo de pesquisa sobre isso. Então, pode trabalhar com serviços, tá? Porque serviço é um produto, a diferença é que é intangível. Tu Certo. consome enquanto ele está utilizando, a diferença com o produto é uma coisa física, tá? Uhum, Então, tanto para desenvolvimento de produto, um dos pilares da modularização da indústria 4.0 é tu ter uma fábrica com Lean e tu ter modularização no produto. Se tu tiver isso aqui, tu está automatizando uma coisa ineficiente. E uhum, muita gente já parte para cá sem antes pensar no quê, tá? uhum. Então, independente de ser um produto físico ou não. Então, a gente trabalha também muito na parte conceitual de modularização e digitalização. Esse é bem o core da Bimodular. Mas Uhum. tem toda a parte de gestão da complexidade que vem antes, gerência de portfólio, roadmap de produtos, e assim, produtos e serviços, e assim por diante. Só que essas atuações onde o Alma participou em grupo foi mais focada na parte fabril, tá? Porque foi a demanda. Sim, 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 mais voltado para a parte fabril. E aí, Baroni, tu consegue nos Mas não se trazer. limita a isso, entendeu, Luciano? Entendi, entendi. Mas O projeto está focado na área fabril, mas a indústria e os conceitos de tecnologias habilitadoras, eles também vão para dentro de produto. corrigir só uma palavra, não é o projeto. O projeto está focado em indústria 4.0. As implementações, por causa da Certo, demanda, foram indústria. Porque nos demandaram. Não entendi, vem ninguém de serviço aqui pedir ou ninguém fazer esse tipo de processo. Foram indústrias. E aí a gente fez essa implementação. entendi. E, Baroni, tu consegue trazer um exemplo de tecnologia da indústria 4.0 aplicada a produto, só para nós ter um exemplo aqui um pouco mais Perfeito? tangível? Simulação, uma tecnologia que foi revisitada foi a fabricação assistida por computador, onde tu integra CAD, CAD e CAM. E aí, a Uhum, parte de CAD, CAD e CAM, tu pode otimizar o produto, botar inteligência, modularizar o produto, criar variedade de forma inteligente antes de enviar para a fábrica. Tá? Toda a parte de digitalização, desde o pedido do cliente até o envio dos part numbers, dos SKUs na fábrica, tu pode digitalizar, entendi. entendeu? Tornar isso um CPQ direto para o cliente, os tais configuradores de produto, onde tu acessa, manda a ordem, configura, monta e já manda direto para a fábrica, sem passar em nenhum momento por pedido, por setor de venda, setor comercial, fazer precificação, cadastrar item, depois negociar se eventualmente tem desenvolvimento ou não, Uhum, engenharia, cadastrar isso para a fábrica, depois cadastrar para a fábrica, fazer roteiro, se for serviço, colocar alguém para implementar. Toda essa digitalização uhum. pode ser beneficia a redução da informação, as perdas que tem entre o pedido e o recebimento, que Xingo, né, para quem conhece um pouquinho de Lean, já recapitula. O mecanismo da função produção, né, Baroni? O mecanismo da função produção, lá do Xingo. Isso, isso vale, é um dos pilares, a redução de perdas. O que Sim, Ford preconizou, o que sim. ONU e Xingo montaram, porque uma coisa é uma implementação, e mais recentemente a, a Hyundai criando um contraponto ao sistema Toyota de produção, o sistema Hyundai de produção, aonde eu crio produtos muito mais baseado em metodologias do tipo ATO, Assembly to Uhum. Order, ou seja, eu deixo tudo pré-montado. Quando o cliente pede, rapidamente tu configura o Lego como tu quer. Só que isso parte da base da conceituação do produto na ideia.
não tem nada a ver com fábrica. Sim, entendi. E Baroni, eu queria agora saber contigo, já indo para as nossas considerações de finalização do nosso papo aqui, eu sei que eu teria assunto para a gente conversar bastante tempo, né? Porque é amplo e Aliás, a gente gosta do assunto. a gente gosta, é amplo, e se tu pega um viés de produto, tem mais um monte de conversa sobre o produto também. Mas eu queria, Negócio também. de negócio também, né? Então, por aí vai. Mas eu queria saber o seguinte: tu chegou a falar em roadmap muito mais enxergando as características específicas da empresa, quando tu vai lá, daquela indústria, né? E desenha um caminho para aquela indústria que pode ser diferente para a indústria B, para C e para as demais. Mas eu queria entender se existe uma ideia de roadmap no sentido das empresas que estão nos assistindo, os diretores aqui, gestores, e percebem que elas precisam ir para o caminho da indústria 4.0, que eles precisam da velocidade e da flexibilidade. Por onde que eles começam, Baroni? Como é que é esse roadmap, vamos dizer assim, mais genérico de aplicação da indústria 4.0? Então, existe um modelo de referência que é muito bacana, que é o modelo do Instituto Share, tá? Uhum. E esse modelo preconiza uma evolução que vem desde a época da denominação do SIM, do Computer Integrated Manufacturing, que vem Uhum. da parte do que, como é que eu posso dizer, desde a parte da época que se dava aula de robótica, tá? Uhum. Então, tu tem algumas coisas que são padrões dependendo da característica do mercado. E eu estou Uhum. tentando responder de uma forma para que o leitor consiga ver. Existem algumas perguntas, se forem respondidas, essas perguntas acabam, porque tudo tem a ver com demanda, tá? Acabam Uhum. dando um direcionamento do que é a indústria 4.0. E esse direcionamento, eles são similares de empresa, de mercado a mercado. E aí vai Certo. ter a especificidade da empresa, que aí tem que conhecer os seus meandros. Mas como até eu falei antes, uma empresa que trabalha com a indústria de alimentos, que nem um frigorífico, provavelmente, elas vão ter provavelmente roadmaps similares, mas muito diferentes de uma empresa que trabalha com calçados, de uma Uhum. mais B2B do que B2C, digamos Uhum. assim, tá? Então, algumas características genéricas são fáceis de identificar, em outras palavras, é isso. Então, existe uma escadinha que tem que ser feita, que a ordem dela não pode ser subvertida. Ao Uhum. mesmo tempo que eu subo a maturidade e desenvolvimento e integração de processo, já que a Uhum. indústria 4.0 parece muito indústria, a fábrica, eu Uhum. tenho que subir em produto também. Não Legal. adianta nada eu não ter um produto digital, não ter estrutura de produto digital, para querer fazer um PCP automatizado. Você não tem um produto digital. Eu tenho que Uhum. ainda desenhar num AutoCAD ou num desenho e tem que ter um setor de cadastro cadastrando na mão os Uhum. SKUs, que são os part numbers. Uhum. Então, eles têm que subir de forma homogênea. E isso segue, e tu escolhe, dependendo do ramo, aquilo que vai te dar mais rentabilidade. Por exemplo, que vai dar mais rentabilidade no frigorífico é a manutenção. Então, ao invés de subir a escadinha assim, tu sobe até o pilar manutenção e se aprofunda em manutenção. Então, e tu sempre sai de um pilar, que é um pilar de conexão. Ó, conecta a máquina, tá ligada, tá desligada. Depois eu vou para um pilar de predição, tenho dados, começo a trabalhar estatisticamente para saber se o troço para ou não para, até evoluir para inteligência artificial, quando eu tenho uma massa de dados muito grande, e posso Uhum. fazer uma mineração de dados, e aí, dependendo do consumo desses dados, dizer se o seu equipamento vai parar ou não. Então, pelo menos 3 níveis de maturidade para cada pilar eu tenho. Só que eu Uhum. posso subir assim, Uhum. entendeu? Mas tem que Sim. me lembrar do outro lado. Tem uma figura que não vê o caso, mas que eu poderia compartilhar depois contigo, e aí para compartilhar para o público, uh, que é justamente essa escala de roadmap genérico e para fazer o seu roadmap de indústria 4.0. E aí Legal. cada empresa, e aí tem que ter algumas perguntas chaves, aí a gente Uhum. começa a entender qual é o melhor caminho. Entendi. Tá? Então,
Depois, Baroni, a gente combina, né, e a gente coloca o link dessa figura, né, na descrição do vídeo, né, e aí as pessoas também podem acessar e entender, né, um pouquinho desse roadmap. E aí, pergunta, né, eu tô com dificuldade de fazer a pergunta para encerrar, tá, Baroni, porque o assunto né, mas vou tentar aqui. Nessa questão, como é que tu enxerga, né? Tu roda por muita indústria, muitas empresas, né? Como é que tu tá enxergando a maturidade das empresas que tu tem circulado em relação a essa escala tecnológica, né? Tu tem enxergado que está mais incipiente, tem um nicho de mercado que está mais desenvolvido. Como é que tu enxerga a nossa maturidade como indústria? Bom, o que eu posso dizer é que o Brasil, vou repetir uma frase que eu falei anteriormente. O Brasil, ele tem Ferrari. Tu bota para eu compartilhar a tela, que eu vou te compartilhar uma figura aí, depois tu me autoriza aí. Tá. O Brasil, ele tem uma ideia de andar Ferrari e andar, como é que eu posso dizer? E andar carroça na mesma rua, tá? Uhum. E com isso, acaba com que eu tenha centros de excelência muito bons, tá? E outros tem um chão de areia, assim, na fábrica ainda, os caras tirando um produto. Uhum. Então, alguns segmentos, por questões de envolvimento em CAPEX, por exemplo, sistema automotivo, vou falar com o diretor de manufatura da Volkswagen, tá? Uhum. O cara tem 5 bi de CAPEX todo ano para distribuir na América Latina. Então, o que o Certo. cara inteligentemente fez? Ele ia comprar um equipamento. Quando ele foi comprar um equipamento, ele já comprava o equipamento com protocolo de comunicação. Pagou um Uhum. pouquinho a mais. Uhum. E aí, com isso, com o próprio phase-out dos produtos, saiu o UP, está entrando a plataforma MQB, que é a plataforma modular, que estica, sobe e desce o carro, é Virtus, é T-Cross, o próprio UP vai ir, roda Tiguan, que isso aí veio da Hyundai, que roda Aham. Veloster e Santa Fé na mesma linha. Uhum. Ele já foi integrando os equipamentos, passando da 3.0 para 4.0, começando a coletar um monte de dados, sem nem saber o que ia fazer com os dados, mas já entendendo que esse é o caminho, Uhum. tá? Então, pô, Volkswagen dos prédios velhos, quando foi fazer as coisas novas, está muito avançado. Tem um grupo muito maduro dessa discussão, Uhum. tá? Já outras empresas, por exemplo, a indústria de calçados, é uma Uhum. indústria extremamente conservadora. Normalmente, dentro das indústrias de calçado, poucas empresas conhecem do processo de calçado. Uhum. Quando tu vai falar sobre equipamentos, tu cai normalmente no pessoal de manutenção, que é Uhum. o pessoal do dia a dia, sabe tudo dos equipamentos, mas é tu perguntar em 905 qual é a melhor carruagem que o cara quer. Uhum. Ele não ia pensar no automóvel, porque ele ia pensar cada vez melhorar o processo que ele tem. Claro, Uhum. existem diferenças para cada um, tá? Mas tem sempre ilhas de excelência, tem empresas de calçado, obviamente, que estão super avançadas, que tem 200 impressoras 3D lá botando para fazer variedade. Mas, de novo, são ilhas de excelência. Então, tu me Sim. perguntou de segmentos. O Sim. segmento automotivo está muito mais avançado. Entendi. O segmento de calçados, comparativo ou relativo, está muito menos avançado. E aí Uhum. as empresas de implementos, por exemplo, que está no meio termo, Uhum. eles estão tentando puxar. Tu pega empresas líderes de mercado que estão investindo pesado nisso aí, com Uhum. setores exclusivos e diretorias de excelência operacional, Uhum. tá? E as de agro, algumas como a Skrill, que eu posso dizer lá que ele participou, inclusive do congresso da SAE, mostrou o case, mostrou todos os Uhum. resultados, por isso que a gente pode comunicar. Uhum. O grande Daniel Trojan, estão de ponta. Os outros estão soldando as peças tudo à mão ainda. Então, Entendi. nesse mesmo mercado, eu tenho variações. Então, Sim. o Brasil tem Ferrari e tem efetivamente carroça andando ainda, tá? Legal. Mas eu acho que quando entender que puder fazer uma indústria 4.0 brasileira, eles vão ver que o investimento em CAPEX é muito menor e pode fazer escalonado e Uhum. ganhos muito rápidos. Aqui Entendi. o Y do Instituto Share, voltando uma casa, falando sobre Tá. produto e processo, em que a Legal. base é fluxo e modularização. A nossa Uhum. adaptação, aqui são os graus de maturidade. Depois a gente criou o modelo X, que é o nosso modelo. Uhum.
Então, o modelo X é o quê? O roadmap pode crescer da etapa 1, 2, 3, 4, 5 até a 8, e assim indo, crescendo do lado aqui também. Então, não adianta nada ter um fluxo de produção se não tiver qualidade, não adianta não ter estrutura de produto digital se não tem o PCP. E aqui, de forma integrada, preditiva e autônoma. Só que esse 1, 2, 3, 4, 5 talvez seja 1, 2, 3, 19, 11 e 3. Vai depender da indústria. Sim. O cara quis avançar por manutenção, entendeu? Ele não quis avançar por predição. E aí tem que montar a tua sequência, dependendo da indústria. Entendi. Entendido, mais ou menos? Entendido, Baroni. É tanta coisa nova, né? Tanta informação, né? Que acho que é importante a gente fazer o que nós fizemos, né? O que tu trouxe para nós, né? Pontuar conceitualmente para que a gente tenha um entendimento melhor sobre as tecnologias e o benefício que a gente pode tirar dessas tecnologias, né, Baroni? Então é isso. Baroni, eu, nesse momento, né, eu gostaria de falar muito mais contigo, né, sobre produto, tem uma linha de conversa aí bastante interessante em produto, em modularização, né, em tecnologia para engenharia, que é a base, né, não adianta a gente pensar lá em tecnologia para a indústria, né, se a gente está fazendo, né, como tu falou, a gente continua produzindo lá estrutura de produto faltando item, estamos no manual, ou a própria tecnologia de materiais não é madura, né? Então a gente precisa também olhar a tecnologia paralelamente, né? Fábrica e engenharia, né? Então são tecnologias que dão suporte para que realmente a gente possa ser produtivo. E eu costumo até dizer, né, da época que nós trabalhamos em engenharia ainda, né, que a fábrica ela pode ser tão complexa quanto a engenharia permita, né, Baroni? Porque um projeto mal realizado na engenharia, chega lá na fábrica, o operador não lê, já perde meia hora para chamar a engenharia, para ajustar aquele desenho, e já passou outro lote na frente, e aí já dá problema de sincronização, né? Tudo às vezes por conta de uma questão de engenharia. Mas isso fica para uma outra hora, Baroni, né? A gente talvez converse uma outra hora sobre esse assunto. Te agradeço muito, Baroni, por esse tempo, pela tua disponibilidade, por compartilhar tanta informação bacana e por ter aceito esse convite, Baroni. Muito obrigado. É isso, Luciano, obrigado pelo convite, que bom que já acertou as agendas aí, tá? Eu depois disponibilizo o material aí para vocês, tá? Que até porque é o material que eu faço para academia. E parafraseando um grande incentivador, um professor antigo meu, que fala que se a teoria e a prática não são conjuntas, né, tu não tem o real ganho. Só teoria não dá, só prática tu não evolui, e quando tu concilia as duas é que tu consegue avançar. E mais, a gente tem que ter uma autoestima elevada aqui no Brasil. A gente se acha muito menos, os gringos fazem, a gente faz muita coisa boa. Nem tudo, a gente tem muita coisa para aprender com eles também, né? Mas não precisamos achar que tudo que vem lá de fora é melhor. A gente faz coisa realmente muito boa aqui, e tá, a gente tem muito a ensinar ao mundo, tá? Sem arrogância, mas com humildade, tentando mostrar que a gente consegue fazer diferente. Beleza, Luciano? Beleza, Baroni, muito obrigado. Até Tá mais. bom, um abraço. Tchau, tchau. Um Boa abraço. Noite. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!